Ela. Então, podemos começar? Podemos. Boa noite a todos, todas. Sou Isabela Lasmar, eu sou psicóloga, sou membro em formação pela SPRJ, faço parte da Tribo Mineira, né? Nós somos um grupo de Belo Horizonte, todos ligados à SPRJ, e nosso intuito é estudar psicanálise, fazer eventos. Temos aqui a equipe também, né? O Leonardo, a Ana Carolina, Paula, Tiago, Eliane. E eu não estou vendo todo mundo. Quantas pessoas nós temos? Não estou conseguindo colocar meu vídeo na câmera. Nós temos 12 pessoas. Acho que eu estou com algum problema. São 12. Acho que eu estou com algum problema na minha internet. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então tá bom. Sim. Bom, a Ana Carolina Bueno Silva, infelizmente, teve um problema de saúde, ela está aqui, né? Mas não pode falar, está com uma afonia. Então, ela deixou um pequeno texto para apresentar, né, em relação à fala dela. Ela é médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pediatra pelo Hospital das Clínicas do FMG, mestre pela Faculdade de Medicina do FMG, educadora parental pela Positive Discipline Association, professora da PUC Betim. Eu vou ler o texto que ela mandou e depois, se ela quiser, né, pode comentar alguma coisa. Começaria perguntando: a amamentação deve ir após os 2 anos? A minha principal resposta seria: por que não? A Fernanda vai trazer alguns pontos negativos, mas vou listar aqui alguns pontos importantes para pensarmos sobre o fim da amamentação. Primeiro, para o sucesso de toda amamentação, precisamos ter certeza de que ele é uma vontade da mãe, e não uma obrigação imposta pela sociedade, médico, família. A amamentação de sucesso é prazerosa para a mãe e para o filho. É a partir desse prazer que ela funciona como vínculo, como laço. Uma amamentação bem-sucedida nunca vai ser só sobre alimentação. Ela é um excelente regulador e funciona como analgesia, mesmo em crianças maiores. Mesmo com a introdução de novos alimentos, o leite materno é a principal fonte alimentar até próximo dos 2 anos. E funciona como excelente aporte de cálcio acima dessa idade, além de fornecer anticorpos e substâncias que não vamos encontrar em outros leites. Num país em que muitas crianças estão em risco alimentar devido à pobreza, além de ser um alimento extremamente rico, é muito mais barato que os outros leites. Se a relação de apego com a mãe for construída de forma saudável, o ciclo da amamentação vai se encerrar naturalmente, sem traumas para nenhum dos 2 envolvidos, pois a criança vai alcançando outras ferramentas de regulação e o leite ganha menos importância na alimentação infantil. Por último, precisamos parar de normalizar mamadeira e bicos para crianças como normais e necessários. Mesmo após 3 anos e quando uma mãe está disposta a manter a amamentação, após os 6 meses é visto como errado. Então, esse é o texto da doutora Ana Carolina. Agradeço o envio e gostaria de passar para Fernanda Abreu Marcati, que é psicóloga do CAPS de Caravelas, especialista em saúde mental e psicanálise, mestre em educação e ensino em relações étnico-racial. Tá mudo, Fernanda? Peraí. Pronto. Agora, estão me ouvindo bem? Sim. Que bom. Primeiro pedir desculpa, né, que eu atrasei, porque eu estava seguindo o horário do computador e meu horário do computador está errado. Então, perdão aí pelos minutinhos que eu atrasei, mas tô aqui. Também queria pedir compreensão, porque eu moro num lugar onde a internet pode dar errado. Até agora está tudo bem, mas se der umas falhazinhas aí, por favor, me perdoem, que aqui é zona rural, né? Então, vamos lá. Primeiro que eu não estou aqui para defender fim de amamentação. Quero deixar isso bem claro, porque a amamentação é muito importante, né? A gente sabe disso para a psicologia,
para a psicanálise, não tem nem o que dizer sobre isso. Mas eu só quero que a gente leve em consideração a voz da mãe, que cada caso é um caso. Eu só não quero que a gente generalize a amamentação como se todas as mulheres do mundo fossem iguais, né? Então, a minha questão é muito essa aí, da gente ponderar e ouvir essa mãe. Eu preparei um textinho também, eu posso ler aqui rapidinho e depois falar um pouquinho sobre ele, que aí vai ficar mais orientada a minha fala. Então, por favor, vamos tentar ler esse trem aqui. Ô, gente, eu não sou muito formal, não, viu? Então, vou falar bem tranquila, bem à vontade, para poder conseguir me explicar. Então, o que eu pensei? Amamentação e saúde mental. Minha fala tem o intuito de observar a importância da avaliação da saúde mental das mães durante o período da amamentação. Estudos apontam que a ansiedade e depressão são fatores que afetam a alta eficácia no processo da amamentação. Identificar o sofrimento psíquico das mães que amamentam pode proporcionar o suporte necessário para a lactante através dos profissionais de saúde e possibilitar o encaminhamento para os acompanhamentos terapêuticos necessários, minimizando assim o sofrimento das mães e dos bebês. Esse estudo de cunho psicanalítico se baseia em artigos científicos sobre a temática e na observação participante da autora, que vem atuando em clínica psicoterapêutica no SUS durante 17 anos, né, que eu trabalho no SUS, principalmente nos CAPs. Então, tendo em vista que os benefícios da amamentação são inegáveis para a saúde física e psíquica do bebê, esse artigo aponta para a importância de que a mãe esteja mentalmente apta para exercer tal função. Segundo informações no site do Ministério da Saúde, a prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite materno, e níveis elevados de estresse e exaustão podem comprometer a produção tanto da prolactina quanto da ocitocina, que é o hormônio que proporciona a contração das glândulas mamárias, favorecendo assim a sucção do leite pelo bebê. Portanto, o estresse é fator que pode prejudicar a amamentação. É inegável a eficiência do aleitamento materno para a nutrição do bebê e para a construção do seu sistema imunológico através do colosso recebido da mãe e ainda para a construção do vínculo afetivo com a mãe, né? Então, o bebê ali, antes de receber as primeiras vacinas, a vacina que ele tem é o leite materno. Então, não tem dúvida de que esse leite é necessário. O Winnicott e Melanie Klein apontam para a importância do vínculo da mãe com o bebê. Na amamentação, esse vínculo é amplificado, tendo em vista que ao sugar o leite materno, o bebê se sente novamente conectado ao corpo da mãe e se sente seguro e completo como se sentia durante a vida intrauterina. Ao nascer, eu escrevi isso aqui, viu, gente? Do meu jeito. Ao nascer, o bebê ainda não está constituído psiquicamente e demora um certo tempo para entender o que aconteceu com ele. Sente como se lhe tivesse arrancado uma parte, o corpo da mãe. Muito disso eu aprendi com a Eliane, quando foi minha professora. Me deu um show de psicanálise na vida. Na amamentação, enquanto se nutre, o bebê volta, eu lembro das palavras dela falando isso, o bebê volta a sentir o calor do corpo da mãe, ouve os seus batimentos cardíacos, como fazia no útero. O bebê passa do estado fusional com a mãe, durante a amamentação, para esse estado de dependência relativa. Então, esse processo vai acontecendo enquanto ele vai amamentando. Essas sensações associadas ao fato da saciedade, proporcionada pela ingestão do leite, causam no bebê uma sensação de bem-estar que fortalece ainda mais o vínculo entre o bebê e a mãe. Inclusive, eu aprendi com a Eliane, que é nesse momento que começa a comunicação humana, porque o bebê com a barriguinha cheia, né, consegue fazer barulhinhos, e esses barulhinhos são o início da comunicação entre o bebê e a mãe, entre o bebê e a humanidade. A subjetividade do bebê se constitui através dessa matriz relacional que vai construindo com a mãe, e a amamentação é fundamental para que esse processo ocorra com sucesso. O desenvolvimento da comunicação do bebê, do seu sentimento de segurança, depende muito dessa relação. O Winnicott fala sobre a importância do jeito que a mãe pega o bebê, pois o colo ensina que o bebê está amparado pela mãe. Ele, que ao nascer, teve que se reposicionar no mundo, né, geograficamente, se sente sustentado, guiado, amparado pelo colo da mãe.
Ao nascer, o bebê se sente deslocado no mundo e no colo da mãe se sente seguro. Portanto, para ele, o ambiente é a mãe. Né? O ambiente dele é a mãe. Diante da importância da amamentação, outro fator a ser observado é a posição da mãe frente à amamentação. Cabe à sua rede de apoio colaborar com a mãe para que ela possa amamentar com tranquilidade. Muitas vezes não é dado à mãe o direito de legislar sobre seu próprio corpo. Aí eu vou falar um pouco disso aí. No livro A Medicalização do Corpo Feminino, de Vieira, ela traz fatos históricos que nos apresentam como as representações sociais sobre o corpo. Desculpa. Então, nesse livro, A Medicalização do Corpo Feminino, a Vieira nos traz como a representação social sobre o corpo feminino foi construída muito baseada no saber médico e como a medicina do século XVIII, XIX estabeleceu relações de poder sobre o corpo feminino. Essas relações, inclusive, diferenciavam a forma de tratamento de acordo com a classe social. As mulheres da elite eram consideradas frágeis, enquanto as mulheres da província eram consideradas resilientes e tolerantes à dor. A autora afirma que, para a medicina do século passado, existiam várias naturezas femininas. Uma natureza geral, relacionada ao sexo, e outras naturezas relacionadas às condições sociais. Então, aí um exemplo disso, né? A autora afirma... Não, peraí, já falei isso. Até 1870, por exemplo, o aborto terapêutico dependia da autorização da mulher. A partir de 1880, a decisão passa a ser só do médico, apenas do médico. Ele que decidia se tinha que fazer o aborto ou não, nem perguntava para a mulher. Atribuía-se uma loucura sexual às mulheres e adotaram-se medidas extremas como castração ou mutilação de ovários ou incentivo à gravidez como cura da loucura, dessa loucura sexual aí. Nesse período, atribui a essa natureza feminina um caráter maternal e reprodutivo. A sexualidade feminina foi reprimida, então a mulher não podia ter desejo. O aborto, combatido assim como a esterilização voluntária e a masturbação. Então, mulher só servia para criar filho. O discurso médico e cuidar da casa. O discurso médico visava assegurar que a mulher não deixasse de cumprir as suas funções tradicionais de mãe e de dona de casa. O corpo feminino era, então, legislado pela medicina e não pela mulher, dona desse corpo. Diante do então, isso aí foi a construção social do papel da mulher na sociedade, muito através da medicina desse período. Claro que hoje mudou, mas não em todos os sentidos, né? Porque, por exemplo, eu trouxe muito isso por causa desse negócio da campanha do aleitamento, que eu acho que não leva em consideração a mãe que está em sofrimento mental. Só isso que eu queria. Eu não acho que tem que parar de amamentar, não tem. Eu acho que tem que se estudar o caso da mulher para ver. Cada caso é um caso, né? Então, vamos lá. Diante do exposto, trago aqui a importância de reconsiderarmos o papel de protagonismo da mãe em relação à amamentação, tendo em vista que as campanhas pró-amamentação apresentam a importância do aleitamento materno, mas pouco falam sobre o lugar da mãe nesse processo. Quem que é essa mãe? Quantos anos ela tem? Ela tem uma rede de apoio? Ela está mentalmente saudável? A equipe de saúde da família dela está acompanhando e direcionando para o serviço de apoio quando necessário? Outra pergunta que eu nem botei aqui, mas vou inventar agora. Essa equipe de saúde da família conhece a RAPS? Conhece a rede de assistência social? Conhece a rede de serviço de saúde mental do município? Nem sempre, né? Então, precisa de ser um trabalho muito grande, muito conjunto, para a gente dar conta de cuidar dessa mãe. Essa mulher-mãe está sendo ouvida e amparada em seus medos e anseios? Será? Né? Por todo mundo? Ou a gente fala que ela tem que dar conta e pronto, né? Ninguém fala do pai, ninguém fala nada disso, só que a mulher tem que amamentar. Melanie Klein fala, Klein é ótimo, né? Melanie Klein fala que é na amamentação que o bebê introjeta o objeto parcial, seio, como bom ou mal, e como isso vai ser importante para a sua construção de vínculos saudáveis na sua história. Segundo Klein, quando o bebê sente que contém objetos bons, através desse leite que ele bebe na mãe,
ele vive dessa identificação com o peito bom da mãe lá, que depois vira a mãe, ele vivencia a confiança, estima e segurança. Quando sente que contém objetos maus, ele vivencia perseguição e suspeita, né? E depois ele vai projetar isso na humanidade, na mãe, né, que deixa de ser o objeto parcial peitão e vira uma mulher inteira, né, e mãe dele, e depois ele projeta essa mãe em todo mundo, que é a primeira relação da vida dele com ela, então é o jeito que ele conhece a humanidade. A relação boa e má do bebê com os objetos internos se desenvolve concomitantemente a relação com os objetos externos e influencia permanentemente seu curso, né? Então, o jeito que ele vai se relacionar com a humanidade depende muito dessa relação dele com a mãe nesse momento, é importante. Portanto, acho importante que nós que somos profissionais de saúde consideramos, sei lá, a importância da mãe estar psiquicamente bem para que a amamentação ocorra de maneira satisfatória e proveitosa para o bebê e, assim, ele possa introjetar o seio como um objeto bom e, posteriormente, ter essa visão em relação à figura materna e projete essa visão boa na humanidade, né? Igual de gente, sabe se relacionar, não seja inseguro, não seja ansioso, tudo isso aí. Espero aqui que possamos ponderar sobre os casos em que a mãe não está bem, quando ela está deprimida e ansiosa e se sente pressionada pelas campanhas pró-amamentação incondicional. Nesses casos específicos, essa pressão pode gerar culpa e deixar essa mãe ainda pior. Eu fiz aqui como pergunta, né? Será que nesses casos essa pressão pode gerar culpa e deixar essa mãe ainda pior? Né? Se nesses casos ela recebe o suporte psicológico necessário da família e dos profissionais de saúde, pode esse sofrimento ser minimizado em prol dela e do bebê? O início da amamentação pode ser difícil e assustador para a mãe. Em muitos casos, a produção de leite não é instantânea, como, por exemplo, nos partos cesariana, pré-agendados pelo médico, né? Muitos partos cesarianos dependem da agenda do médico, não se o bebê está pronto para nascer, né? Então, quando muitas vezes nem o corpo do bebê está pronto para nascer, nem o corpo da mãe está pronto para parir ou amamentar. Nesses casos em que esse parto acontece antes da hora, por causa da agenda do médico, a produção do leite vai estar prejudicada por isso. Esse tipo de situação pode gerar, então, e aí ela sofre essa pressão de ter que amamentar sem ter leite ainda, né? Esse tipo de situação pode gerar insegurança na mãe sobre a sua capacidade de amamentar. E ela pode precisar de suporte para vencer essa insegurança. O leite pode até vir, mas vai precisar de muita rede de apoio. As feridas no bico do peito causadas pela amamentação também podem causar o desmame precoce, caso essa mãe não seja devidamente preparada e amparada. Para que as mães consigam amamentar, faz-se necessário, então, que elas acessem as orientações necessárias e tenham o apoio da família, da comunidade em que estão inseridas e do sistema de saúde. Mas e quando essa rede é falha ou inexistente, né, está sozinha? Quando a menina adolescente é expulsa de casa porque engravidou. E aí? Né? Ou quando essa mãe está tão abalada, talvez por estar em um relacionamento tóxico, ou por se sentir sozinha ou despreparada, e não consegue amamentar. É justo a gente culpabilizá-la ou exigirmos dela que ela dê conta disso, né, a qualquer custo? Então, concluo, portanto, solicitando que os profissionais de saúde e a sociedade deem mais voz às lactantes e tenham cuidado de analisar cada caso em suas subjetividades e especificidades, que sejamos mais acolhedoras e exercitemos a sororidade em relação a essas mães e possamos acolher suas histórias e suas dores para apoiarmos nessas tarefas, muitas vezes tão difíceis para algumas mulheres. Pronto, acabei. Então, o que eu pensei foi isso, né? Né? Da gente pensar junto, se a gente não está obrigando essas mulheres a amamentar a qualquer coisa, falando que a culpa é delas de não ter leite, né? Então, a culpa é nossa, a culpa é da sociedade, a culpa é do capitalismo, a culpa é da pressa pós-moderna, tudo isso aí, né? Não é só dela. Eu acho muito injusto a gente julgar essa... E aí, tipo assim, essa semana eu fui falar de amamentação no posto de saúde, aqui.
Aí eu olhei, sabe quem que eram as mães? Dos meninos de 16 anos, né? Que estavam lá sentados. A culpa é delas? Como assim? Sabe? É criança, né? A culpa é nossa delas estarem grávidas, para começar, né? Aí, assim, internet é legal, né? Às vezes, quando a gente sabe usar. Hoje mesmo eu vi um videozinho falando como é que no Japão, né? Criança pequena anda sozinha. Foi um casal de brasileiros foi para o Japão e começou a reparar isso. Como é que tinha criança pequenininha, sozinha no metrô, sozinha em todo canto, né? E aí eles estavam falando, isso pode ser conversa fiada, né? Que isso aí eu estou contando um trem que eu vi na internet, então não confio não, mas vamos lá. Contando que lá eles botam um chapéuzinho amarelo nas crianças pequenas, para as crianças pequenas poderem andar na rua sozinhas e todo mundo cuidar. Então, o motorista ver de longe que a criança pequenininha está atravessando a rua e ter cuidado com ela, né? Então, e isso é uma coisa que a maioria das culturas tradicionais tem, né? De princípio, assim, cultura indígena, culturas africanas e as culturas tradicionais, toda a maioria, tem essa coisa, tem esse princípio de que a criança é filha de todo mundo, né? Todo mundo tem que cuidar. Não sei se a gente está cuidando bem das nossas crianças, não, né? Porque elas estão virando mãe, então, sei lá. Então é isso, gente, o que eu queria falar era isso, né? Eu nem sei se eu estava pronta para falar disso, nem nada disso, não, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que pensar. Então, eu coloco isso aqui não como estudo científico, mas como um pontapé inicial, só para a gente pensar sobre esse assunto, que eu acho que a gente está pensando pouco. Beleza? Bora trocar ideia? Isabela, eu vou pegar aqui a rédea, porque você não está vendo a tela toda, né? Não. Então, eu vou pegar a rédea. Primeiro, agradecer, Fernanda, magistral a sua apresentação. Adorei o jeito de apresentar também. Estava com saudade. Depois, eu queria explicar para a audiência, porque a Isabela pulou essa parte, que esse tema ele surgiu no nosso penúltimo encontro do Grupo de Estudos do Feminino. Eu coordeno aqui em Belo Horizonte, há mais de 7 anos, um grupo de estudos sobre o feminino, e esse tema surgiu lá. E a Fernanda era essa defensora aí do pensamento, da reflexão sobre a obrigatoriedade da amamentação. Então, a gente convidou a Fernanda para falar e a Carla, que faz parte do grupo, indicou a Ana Carolina Bueno. Bom, eu vou pedir, então, que quem Obrigada quiser pela lembrança. Eu vou pedir a quem quiser fazer... Sandra Ornelas, vou pedir que abram a câmera, tá? Para poder conversar com a gente, para não ficar uma conversa doida, né? Entre nós e uma câmera fechada. Pode falar, Sandra. O microfone está silenciado. A Sandrinha do Elvesse, não é? Tá bom. Agora que eu estou reconhecendo. Tudo bem, Lili? Eu nem consegui muito. Temos uma grande autoridade na plateia sobre o assunto. Eu não sei que eu sou uma autoridade, mas eu sou uma pediatra que trabalho com amamentação. Eu estava ouvindo... me desculpe que eu entrei atrasada, eu nem vi o nome da... É a psicóloga, né, que falou? Fernanda, psicóloga, e Ana Carolina Bueno é médico, mas acho que ela caiu, inclusive. Achei muito interessante as colocações dela em relação a não se poder obrigar e nem muito menos culpabilizar a mãe por não amamentar. Mas assim, a importância da amamentação é tão grande, assim, e deixa uma importância grande para a saúde, para o resto da vida. Não é uma coisa assim só de momento, né? Assim, já se sabe com vários trabalhos hoje como que o leite materno faz uma mudança até no organismo e prepara o organismo da pessoa para o resto da vida. Além da questão nutricional, afetiva, de como que essa mãe, não só da amamentação, mas o contato pele a pele, a importância da pele, né? Assim, hoje a gente batalha muito por contato pele a pele, desde a sala de parto. E, obviamente, tem todas as questões sociais que envolvem a mãe. Mas, assim, quando essa mãe é muito acolhida pelo profissional,
com todas as dificuldades que ela tem, ou não tem um marido, ou tem dificuldades de todas as naturezas, né? Assim, mas se a gente, enquanto profissional, acolhe essa mãe para que ela consiga acolher o filho, né? E a gente empodera essa mãe, no sentido de mostrar para ela a importância que o leite dela tem e a importância que ela vai passar isso para o filho. Essa questão da culpa, das dificuldades, elas vão sendo minimizadas. Então, assim, é importante demais essa questão. Deixa eu só situar um pouquinho, tá, Luciana, antes de te dar a palavra, porque acho que a gente precisaria ter explicado que a nossa questão surgiu a partir do impacto de uma informação que a gente teve de uma mãe, né, que leva para a sessão de análise dela uma informação de que a criança, por volta de 4 anos, ainda amamentando ao peito, vira para a mãe e diz assim: mãe, eu tô doida para te dar umas lambidinhas. Então, quando essa criança de 4 anos fala isso para uma mãe e ela leva para análise, né? Nós começamos a pensar, bom, aqui já tem um conteúdo erótico muito desenvolvido, né? E, por acaso, caiu isso no meio de uma discussão que a gente estava tendo sobre sexualidade infantil e começamos a discutir sobre, então, pensar qual que é o momento, né? A doutora Ana Carolina Bueno, é você que está aí, Ana Carolina? É? Porque no seu nome aparece só Ana Carolina, nós temos 2. Não, 2 diferentes de fora. Mas, enfim, ela diz assim, esse desmame será vivido pelas 2 pessoas, pelo bebê e pela mãe, tem que ser natural. Mas aí a problemática que se coloca é, Fernanda trouxe a doença mental, eu vou trazer vamos dizer assim, a suplência que uma mãe pode fazer de um bebê, né? Ou seja, a mãe manter o bebê no estado de amamentação, quando já nem é necessário mais, porque como a Sandra Ornella, doutora Sandra Ornella falou aqui, nós temos toda a vantagem, né? Nutricional e de imunidade, etc, etc, do contrário, né? Mas, né? Qual é o período? Então, o encontro de hoje é para a gente problematizar o período, não é? Porque ok? Então, eu queria trazer isso para vocês entenderem de onde surge essa iniciativa da Tribo Mineira. Mas vou passar a palavra para a Luciana Martins. Boa noite. Não sou psicóloga, estou aqui a convite da Fernanda. A Fernanda é minha amiga de infância. Sou pedagoga e educadora parental. E eu queria só deixar uma reflexão para que a gente pense um pouquinho. Eu vou para outro lado, né? Eu valido muita coisa que a Fê falou. Eu vejo a gente ainda num movimento muito grande de dominação desse patriarcado, né? Onde a mulher, principalmente a mãe, ela vem carregada de uma culpa muito grande. A gente sai da maternidade, eu falo que a gente não sai só com o filho, a gente sai com a malinha, com essa culpa também. Mas, ao mesmo tempo, a gente é uma sociedade muito adultocêntrica. A gente está preocupado com a mãe, a gente está preocupado com a família e poucas vezes a gente enxerga aquela criança, né? O que a Fernanda falou é exatamente, o bebê ele nasce conectado com a mãe. Se a gente for olhar o desenho original do ser humano, né, o bebezinho, ele se enxerga aí na mãe, ele depende 100% da mãe. Ao contrário de outros animais que conseguem sobreviver sozinhos, um bebê, se ele não tiver os cuidados, que não seja da mãe, de um cuidador, né, ele morre. E a mãe, às vezes, ela não consegue dar aquilo que ela não recebeu. E nós, como sociedade, né, a gente tem que começar a enxergar isso e buscar formas de estar apoiando essa mulher, principalmente profissionais de saúde, para que ela consiga se conectar com esse filho e dar para ele aquilo que ela não recebeu, de forma que essa criança ela se sinta protegida, ela tenha previsibilidade,
né, eu coloquei aqui, a amamentação, ela traz sensação de bem-estar, né? E muitas vezes, a Fernanda falou, né, a questão da mãe precisar de uma rede de apoio. Como que a gente pode oferecer isso? Porque, às vezes, a mãe acha que tem uma rede de apoio, mas ela tem uma rede predadora. Quem é que vai lá oferecer uma água, oferecer um alimento, ver se ela está precisando que fique com esse bebê um pouco, para ela tomar um banho, para ela descansar? Realmente é difícil uma mulher que está passando por problemas mentais, né, emotivos, ela vivenciar isso de forma plena. E o que a gente pode fazer para isso? Para que isso ocorra? E ao contrário do que vocês às vezes falam, assim, eu não acho que a amamentação seja só questão nutricional. Eu acho que essa questão de proximidade com a mãe, ela é tão importante quanto essa forma nutricional. E se a mãe tem essa conexão com o filho de forma saudável, eu acho que isso não vai influenciar na questão de sexualidade. Eu acho que você está falando com um bando de psicanalistas, então nós vamos te contestar solenemente. Mas eu vou passar a palavra primeiro para a Ana Carolina, antes de te contestar, porque você será contestada. Mas eu vou pedir, gente, lembrar que a gente tem até 8 e pouquinho só, tá? Para as falas serem um pouco mais curtinhas, para todo mundo poder participar. Gente, eu vou tentar falar que o remédio está fazendo efeito, então está dando uma melhorada. Então, se eu ir parando um pouquinho, que às vezes eu estou ficando com um pouquinho de falta de ar, tá? Então, assim, o que eu queria falar, né, quando eu escrevi para falar com a Isabela, e eu concordo muito com a Fernanda. A gente precisa olhar a mãe, a mãe precisa olhar a criança, tá? O que eu vejo, muitas vezes, é uma amamentação que é imposta e que não traz prazer. Então, assim, a mãe, ela é geralmente muito culpabilizada, ela fica lá, ela não tem um apoio, né? Eu falo que ela tem uma rede de desamparo, em vez de ter um apoio. Então, ela tem essa amamentação, muitas vezes, imposta, muitas vezes com sofrimento. Eu já tive pacientes que elas tiveram que amamentar com fissura, com dor, em que o marido precisava segurar e a avó colocava o bebê no peito, porque a mãe não conseguia segurar a criança de tanta dor que ela sentia. Isso não cria vínculo, né? Isso daí é tortura, isso daí não é uma coisa boa. Mas, da mesma forma, eu já tive vários pacientes, e tenho pacientes, que os filhos estão hoje com 2, 3 anos de idade, em que a amamentação ela é prazerosa tanto para a mãe quanto para a criança, e que quem cobra o marido cobra porque ele quer de volta essa questão da esposa. A sociedade cobra porque o menino já tem dente e não precisaria mais de mamar. Muitas vezes, tipo assim, colocando na boca da criança. Então, assim, eu acho também que a gente roubar dessas crianças no momento que ainda está bom, né? Que ainda serve como um corregulador para a criança, e aí sempre tem aquelas sugestões. Você tira o peito e coloca a mamadeira. Gente, mamadeira não é a mesma coisa do peito, né? Então, quando eu coloquei essa questão da mamadeira, do bico, é porque eu entrar com uma criança de 3 anos com o bico não é a mesma coisa de eu entrar com o peito. Então, se a mãe tem o desejo, se a mãe quer, por que ela precisaria de parar? Então, a gente tem algum fator de risco? A gente tem alguma coisa que chama atenção, né? Está tendo uma erotização, a mãe está fazendo uma transferência para a criança, está virando um vínculo que pode, né, aí, do ponto de vista psicológico, trazer prejuízo? Se não, por que não teria? Eu tenho pacientes que eles gostam do peito de manhã e à noite. Tem uma que ela fala, né? Ela vira para a mãe dela, eu ainda não estou pronta para liberar o meu tetê. Aí a mãe fala, eu também não estou pronta para parar de amamentar. É um vínculo que eu ainda quero, né? A criança tem 2 anos e meio, 3 anos, ela vai criando uma autonomia, ela tem as suas partes. Então, assim, o que eu falo é a gente avaliar cada caso. Da mesma forma que tem mães que chegam para mim com 6 meses que falam, olha, eu cumpri meu papel, não quero mais, porque era tortura. Então, quando a amamentação é feita de uma forma saudável, e eu acho que isso que nós, como profissionais da área da saúde, precisamos fazer, porque eu não concordo que seja nem focado no bidônio, ser focado na família.
o seu áudio falhou. Mas você concluiu? É só para a gente falar que a gente tem que avaliar, eu concordo com a Fernanda, tanto que, às vezes, eu acho que a gente obriga uma amamentação, como, às vezes, a gente também rouba essa amamentação lá atrás, querendo que tire só porque tem dente e tacar na madeira. Então, eu acho que a gente precisa escutar mais, sabe? Eu acho que a gente precisa individualizar mais, avaliar realmente cada caso, para a gente poder saber, ó, essa amamentação está sendo efetiva? Ela está sendo prejudicial ou não? Vou te cortar porque você passou o tempo de discussão. Luciano. Letícia, desculpa, Letícia. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, gente, bom, não sou psicanalista, mas eu sou psicóloga da sistêmica. Sou mãe, né? Tenho um bebê de 1 ano e 8 meses, né? E essas questões que ela disse, assim, eu esqueci o nome da outra moça, a primeira. É muito importante, sabe? Porque realmente é muito prazeroso, né? Para mim foi muito prazeroso, é meu primeiro filho. Mas assim, já fui mãe mais madura, fui mãe com 35 anos, tenho né, uma rede de apoio. Só que chega um momento, eu, por exemplo, agora com 1 ano e 8 meses, o cansaço toma, né? Porque ele vai querer a questão de amamentar à noite, já amamenta muito. Então, eu estou falando hoje não como mãe, nem como psicóloga, como mãe. É difícil, sabe? É muito difícil. Eu acho que nós mães, nós mulheres, a gente precisa ser acolhido, porque, ao contrário do que vocês estão falando, essa questão da obrigatoriedade, aqui na minha região, eu sou de, vocês já ouviram falar de Lagoa Dourada, eu moro numa cidadezinha próxima de Conselheiro Lafayette, chama Casagrande. A região é justamente o contrário, quando fala assim, não, mas ele amamenta 1 ano e 8 meses, mas é um bebê. A minha intenção é levar até os 2 anos, mas você percebe assim, a dificuldade mesmo fisiológica, não é só no início, sabe? O processo também é complicado, porque agora ele já está forte, ele já suga muito, e então, eu realmente fiquei nessa dúvida, sabe? Assim, gente, aí essa semana, nossa, veio muita calhar, porque antes de ontem eu pensei, eu vou desmamar. Aí você começa alguma coisinha, aí assim, aqui eles têm muito assim, passa não sei o que no peito, passa isso, passa aquilo. E o medo de um trauma, né? A gente sabe a importância de ser é muito grande. Aí a gente, sabe, vai lá e volta, é um trem muito doido, assim, é muito doido. Não dá para explicar a sensação de querer, de sentir, por exemplo, ao mesmo tempo à noite. Você não vai ficar lá botando com o menino lá para poder, balançando ele, você taca o peito, ele vai dormir. Aí no outro dia, você está morta, porque você precisa trabalhar, e você passou a noite amamentando. E o menino já tem 1 ano e 8 meses. Aqui usa muito a questão, nossa, o menino, já estou finalizando, tá? O menino vai parar de comer com sentido no peito. Nada disso. Meu bebê, você pode ter amamentado o tempo que for, se chegou a hora de jantar, ele vai jantar. Se jantou bem, chegou a hora de dormir, ele vai mamar, sabe? Não interfere, sabe? Não interfere. É muito isso mesmo. Aí, esses dias que eu tentei tirar, eles continuam com aquele vínculo. Então, assim, eu tenho essa dúvida. Até onde amamentar? Por isso que vem muito a calhar essa discussão para mim, porque realmente eu tenho essa dúvida. De verdade, eu quero levar até os 2 anos, mas a minha dificuldade é essa, porque hoje ele já 3 vezes. Agora você cumpriu o seu tempo. Gente, vamos falar 3 minutos cada um, para dar tempo de todo mundo falar, tá? Tá bom. Então, está aberto aí para quem quiser responder. Equipe da tribo, alguém podia responder aí ao pessoal. Antes eu quero falar, ei, Laís! Boa noite, Laís! Tudo bom, Laís? Tá muda, Paula? Ei, Laís! Ei, tá bom, Laís? Tá com sono, Laís? Tá na hora de mimir, né? Tá linda, viu? Obrigada. Dá oi, professor. Tchau. Então, nós vamos conversar aqui, coisa de gente grande. Tchau. Quem quer falar aí, gente? Quem quer falar? Paula quer falar? Já está com o microfone aberto. Espera aí, vou só
fazer um encaminhamento aqui e já volto. Alguém quer falar, gente? Não, então eu começo. Bom, primeiro eu gostei demais de ouvir a Letícia, porque ela traz para a gente a coisa viva, né, Letícia? Gostei. Quando a gente está falando, né, Fernanda, Ana Carolina, a gente fala mais teoricamente, né? Até Sandra, né, Sandra? Mas da nossa prática, e ela está falando ali do lugar do peito na boca do menino na noite para ele dormir, para ela poder dormir também, né? Então, ótima a sua participação, viu, Letícia? Mas nós temos um problema, sabe? Cadê a amiga da Fernanda? Como é que ela chama? Ela saiu? Ah, não, é a Luciana. Nós temos um problema, Luciano, porque tudo na vida é sexualidade. E a sexualidade começa exatamente na amamentação, não é? Ou seja, em 1895, o Freud soltou não, soltou não, porque a gente só descobriu em 1950, mas ele escreveu um texto que ficou gravado, que depois ele publicou de outra forma em 1900, em que ele fala, olha, esse momento da amamentação, devido ao que, quem que falou? Acho que foi a própria Luciana, devido à fragilidade do bebê humano, né, da cria humana, que é a cria mais incompetente do planeta Terra, né, que precisa de mãe até muitos anos de vida, né, um cavalito de ouvir, um cavalinho recém-nascido, saiu andando, né? Tá lá aquela coisinha, de repente, a égua vem, o garanhão vem, fuça ele, lambe ele, xuxa ele, o bichinho levanta e sai, recém-nascido, né? Nós não, nós essa peleja. Então, esse encontro mágico da amamentação, a amamentação é super necessária, nós somos pró-amamentação sempre, né? Desde que haja condições de. E para nós, sabe, Ana Carolina Bueno, tanto faz que ela seja no peito, na mamadeira, né? Feita por outra pessoa, até de outro sexo que não da mãe, né? A amamentação para nós não é o aleitamento no peito, mas é a amamentação da maternagem, que é o encontro daquela pessoa que está fazendo a função de mãe com o bebê, e que, portanto, vai dar ao bebê a chegada no mundo, a acolhida no mundo, né? E só tem um problema, apesar da gente ser altamente incompetente para sobreviver autonomamente, nós somos altamente capazes de pensar. Então, a filhinha da Paula que está ali, se bobear, ela entende o que a gente está falando, não é? Então, o bebê, rapidamente, é uma saga de um ano, desculpa, de um mês, de um dia a 6 meses de vida, é uma saga do desenvolvimento, as médicas podem confirmar, cerebral. Então, o bebê já apreendeu a mãe, gente, por volta de 7 anos. Né? Então, nós podemos dizer que quando aquele esgar, né, que pode ser considerado o sorriso do bebê inicial, é dado, daí um pouquinho já é sorriso mesmo. Ele já está reconhecendo a chegada da mãe e sorri para a mãe. E isso com meses, né, Laís? Boniteza, hein, Paulo? Moral da história. A partir do momento em que o bebê faz um registro de mãe dentro dele e enuncia pela primeira vez a sílaba má, que todas as mães pegam o bebê, né, e dizem, mamãe chegou, né? Pronto, a sílaba má parece que ela é mundial, não sei, parece que sim, mas quando o bebê enuncia a sílaba má, está iniciada a comunicação simbólica. Olha só, o cara nem sabe o que é comunicação, o cara nem sabe o que é escrever, né? Mas ele já está usando o símbolo oral. Então, nós temos uma rapidez aí, Luciana, que faz com que nós, psicanalistas, nos preocupemos muito como essa coisa toda vai se dar. O lado da amamentação, perfeito, ninguém tem crítica. A nossa preocupação é se esse até quando entra, né, na culpa, como a Fernanda muito bem falou, a própria Luciana muito bem falou, mas a Letícia falou melhor que todo mundo, né? Que é, eu, mãe, fico com culpa de não amamentar. Por quê? Porque existe uma política atrás de tudo nesse mundo, gente. E adivinhem que tipo de política que é essa? Alguém aí adivinha? Nem precisa ser hacker para adivinhar, né? Aliás, amo os hackers. Vocês adoram os hackers também? Eu amo os hackers, né? Mas é uma política machista, né? Agora eu vou passar a palavra. Quem quer falar?
Paula? Eu achei que a Paula ia falar, ela não abriu o microfone. Carla, você quer falar? Não, que feio eu falar, acabei de chegar. Mas eu cheguei na hora que a moça estava falando, a Letícia, né? Uhum. Você ouviu, E né? ela falando, eu vi, e ela falando de que eu lembrei? De Winnicott, né, meu querido? A mãe sabe, né? A mãe sabe. Ela já perguntou e já respondeu, ela sabe. Olha, não estou dando mais conta. Mas o Winnicott Ela era sabe. homem, cara. Né? O Winnicott era homem. Então, vamos lá. É querido seu, mas é homem. Mas ela sabe. Então, você vê que o Leonardo e o Thiago Zerilson estão caladinhos, né? Estão morrendo de medo de falar. Eles não são doidos, essa mulherada toda aqui. Mas olha só. Sim, mas mesmo os outros ela falavam, né? A mãe sabe, o pai sabe. A mãe sabe, Carla, mas ela tem culpa. Fernanda apresentou, você perdeu a fala, Fernanda. Fernanda apresentou muito E bem. ela falou, né, que mamando, ela mesma falou à mãe, que mamando ou não. Carla, você mutou si própria, você mesma. Foi isso aí. Ela mesma falou aí que a criança, o filho dela, eu não vi, mamando ou não, ela alimenta normal, né? Que não está atrapalhando. Ela mesma está vendo que não está atrapalhando, né? Ela mesma está vendo que a amamentação não atrapalha a alimentação, nutrição, comida do filho dela. Ela mesma falou aí. O que eu acho mais interessante é a mulher que diz assim, por algum motivo parou de dar o peito. Não interessa o motivo, né? E ela diz assim, esse momento da amamentação, ela está se referindo à hora que ela está dando comida para a criança. Esse ato falho eu já ouvi inúmeras vezes, né? Ou seja, essa pessoa conseguiu transpor, né, a amamentação ao peito, para a maternagem, a alimentação do bebê. Né? E a última vez que eu ouvi esse ato falho era uma comida sólida já, hein? Então, o que nós aí o Winnicott podia ser muito bem convocado aqui para dizer o seguinte, a mãe é só suficientemente boa. Ela não tem que ser perfeita. Sabe, Letícia? É isso que a Carla está te contando aí. Ela não tem que fazer tudo como os outros fizeram ou disseram que fazem. Né? Agora, a Fernanda e a Luciana trouxeram um negócio muito grave, que são aquelas que não poderiam já estar sendo mães, né? E aí, Fernanda, você podia falar de novo o que você pensa disso? Como é que você falou assim, a culpa é nossa. Como é que nós podemos contribuir aí? Euzinha, acho que todo mundo fica... Eu odeio quando me mandam falar coisa para criança, porque para mim criança não tem que escutar nada, não. Quem tem que escutar é adulto, né? Então, para mim, o jeito de cuidar de criança deveria ser a gente fazer grupo de mães, né, nos PSFs. Sala de espera tem que ser grupo de saúde mental, grupo terapêutico com as mães no PSF, enquanto elas estão esperando para passar pela enfermeira. De vez em quando eu consigo fazer isso. Mas, infelizmente, uma coisa que eu estou esperando o governo agora, né, que voltou a ser normal, é voltar ao NASF, né? Porque o NASF era importantíssimo. Eu trabalhei muitos anos no CAPES e depois eu passei para o NASF. Esse tempo que eu passei para o NASF, que eu fiquei 7 anos no NASF, eu conseguia fazer mais sala de espera do que eu faço hoje. Porque hoje, para eu ir num PSF fazer sala de espera igual eu fui essa semana, né, que foi o programa de saúde na escola, eu fui convidada pela dentista que estava, né, como coordenadora desse programa, mas eu tive que deixar o CAPES. Né? E aqui tem um CAPES para 20 mil habitantes, são 5 distritos, então eu tenho que dar conta disso tudo. Então, quando eu largo o CAPES para ir para o PSF, eu estou deixando uma lacuna no CAPES. Mas eu acho que é tão importante que eu faço isso. Então, precisa voltar ao NASF. O ideal seria que tivesse psicólogo em todos os postos de saúde, para poder fazer grupo permanente com essas gestantes aí. Né? Para mim, a única solução é isso, é cuidar delas.
né? É ter esse cuidado com essas mães desde que elas virem adolescentes. Junto com a vacina do HPV, né, já tinha que ter orientação sobre a maternagem, já tinha que falar de vínculo entre mãe e bebê. Outro dia eu ouvi falar numa escola sobre essa importância do afeto, né, porque o povo dá muita importância para limite. E quando eu falo de afeto, não, estraga. A ideia é essa, né, de que afeto estraga. E é muito interessante como é que, quando eu falo dessas coisas, as mães, os pais, alguns saem. Acham que eu estou falando que para eles estragar o filho deles dando carinho, né? Então, essa imagem está colada na mente das pessoas, assim, essa ideia autoritária, né, de falta de afeto. Eu gostei que a Lu falou uma coisa muito importante, assim, né? Que eu esqueci de falar, que ela lembrou. Muitas mães não sabem ser mães porque não tiveram afeto de mãe. Muitas mães não tiveram. Né? Muitas mulheres grávidas ou lactantes não tiveram uma mãe suficientemente boa, mas não mesmo. Né? E trabalho muito para desmistificar isso nelas. Assim, algumas mulheres têm que descolar a ideia de mãe que elas têm porque é péssima. Né? Um modelo péssimo. Se elas forem repetir aquilo, coitado dos filhos delas. Né? Então, é muito difícil desfazer essa imagem errada de mãe e refazer uma mãe amorosa com seu filho, né? Um trabalho danado que a gente tem pela frente para dar conta disso. Eu acho que isso tem que ser desde o começo da adolescência, assim, né? Junto com a vacina de HPV e principalmente durante a gravidez inteira. Tinha que ter um trabalho Vamos junto. Passar para o Leonardo. Né? Leonardo vai falar. Vamos ver o que da ele vai medicina falar. Você falou que você está fazendo uma banho, você pediu uma banho? Surgiu outra coisa aqui. Pronto, já liberei. Já tirei a outra coisa. Bom, eu vou fazer um preâmbulo, né? Um disclaimer, digamos assim, antes de dizer, né? Primeiro que me parece que a gente está tendo essa discussão em estratos variados, né? Então, eu acho que existe esse extrato do cuidado amplo social com a mãe, principalmente as mães que estão, né, de alguma forma, vulnerabilizadas socialmente, né, na situação da gravidez. E, em relação a isso, eu concordo em gênero, número e grau, né, com a Fernanda, com a Carolina, né, no que foi exposto. Mas eu queria falar do lugar muito individual, né, da análise, do lugar da relação mãe-bebê, do desenvolvimento, e aí eu vou não necessariamente defender a posição de um homem, porque isso não depende de homem, mas vou defender a posição da função paterna, né, para poder dizer que, de fato, né, se o vínculo da mãe com o seu bebê é um vínculo absolutamente único, mas ele não deixa de ser influenciado tanto do lado da mãe, né, tanto do lado do bebê, o que se esperaria, mas como do lado da mãe também, pelo Édipo, né? Ele vai ser influenciado pelo desejo de promover uma união, como é que a gente pode chamar isso? Onipotente, talvez a gente diria assim. Então, nesse sentido, né, pegando bem nesse caso individual, acho que ao mesmo tempo que a gente se admira por essa relação, a gente olha para ela com um quê de desconfiança, sei lá, né, por assim dizer, respeitando a ideia de que necessariamente, inclusive para a sobrevivência, para a saúde desse bebê, ele vai precisar ser frustrado, né, dessa situação. Existe uma palavra ótima para isso, que me fugiu aqui, mas como se fosse deitado em berço esplêndido, né? Alguém vai precisar dizer. Eu achei interessante, não me lembro quem foi que falou, né? Que a mulher pode ser frustrada pelo marido, que diz assim, algo do tipo, eu quero essa mulher de volta para mim. E eu não vou defender essa forma de dizer, não, né? Mas eu vou defender a ideia de que esse peito que amamenta, né, há de se defender a possibilidade de que ele tenha outros interesses,
acho que foi o que a Letícia falou muito bem, né, a respeito do cansaço, a de se defender a possibilidade que esse peito tem outro interesse que não seja só o de amamentar, né, e como existe possivelmente, às vezes, também a dificuldade da mãe em abrir mão desse lugar. Seja pela idealização externa, né, pela ideia de que não, a mãe tem que não, mas seja pela dificuldade dela também, em relação a isso que eu estou chamando do édipo dela. Mas, enfim, era só isso que eu queria colocar. Eu fico com um pouquinho de dificuldade, não sei se vocês entenderam, não sei se os que não são psi entendem, porque uma outra construção do Freud é o complexo de Édipo, né? No qual o bebê, né, a criança, entraria em uma relação com a mãe e depois com o pai, né? Mas essa relação é toda permeada por um desejo muito grande, tanto amoroso quanto físico, pela mãe, e a mãe, então, né, exatamente pela necessidade simbiótica de cuidar dessa criança, atenderia a essa demanda do bebê ou da criança, né? Então, esse é um complicador. E nesse, como eu falei que a amamentação é a base da sexualidade humana, né? Nesse interregno aí, está se desenvolvendo, então, uma fantasia de romance, né? A criança tem a fantasia de que ela vai casar com a mamãe, né? Então, o pai tem que entrar e dizer, não, né? Essa mulher é minha. Isso aí, gente, é metáfora, né? Mas os pais fazem isso naturalmente, assim como as mulheres amamentam e desmamam, né? Naturalmente, os pais também fazem isso naturalmente, sem precisar estudar psicanálise, né? Não vamos entrar na questão do sexo oposto e tal, só para vocês entenderem, né? Então, tem um romance. E é exatamente a esse romance que a psicanálise se volta para convidar a gente a pensar, né, a amamentação como um momento muito importante, mas que pode desandar em relacionamentos, vamos dizer assim, que a criança talvez acabe ficando mais agarrada, né, numa certa necessidade da mãe. Né? Quer dizer, nós não estamos achando que uma criança que mame até 3 anos ela vai estar doente, não. Nós estamos concordando com todo mundo que acha que se a mãe acha que está tudo bem, se a criança acha que está tudo bem, mas aí começa a aparecer uns sintomas, como esse dessa menininha que fala que queria dar uma lambidinha na mãe. Uma menina de 3 anos, ela já está de posse, né, de uma fantasia sexual. Não sei se vocês entendem. Não é do sexo coito, né? Mas é da troca sensual entre as pessoas. Então, isso é complicado, porque isso não pode evoluir de uma maneira patológica, né? E tem tudo para evoluir com essa afirmativa da OMS. Então, principalmente as médicas dizem assim, mas a OMS prega que se amamente até 3 anos, etc. Né? A OMS diz que 35 anos é meia-idade, ok? Se tiver ok com isso também, eu aceito. Diga, Fernando. Não, é que, tipo assim, eu penso que uma resposta básica para isso seria assim, tem um processo de individuação, né, que tem que acontecer na pessoa, ela tem que virar ela mesma. Se a gente atrasa demais esse processo de amamentação, será que isso não vai atrasar o processo de individuação dessa pessoa lá na adolescência, né? Será que não vai criar uma relação muito simbiótica dessa criança com essa mãe, e ela vai ter mais dificuldade do que as outras crianças para virar ela mesma? Né? Acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar. E aí, gente, tem... Paulo, só que eu ia falar uma coisa aqui para não perder. Tem um negócio que é o seguinte, a fulana desmamou logo com tantos meses porque ela não queria que o peito ficasse feio. É um grande motivo. Para nós, psicanalistas, é um grande motivo. Não é? A mulher que está considerando que essa relação ali no aleitamento, no peito, está danificando-a, como alguém falou mais cedo, não sei se foi a própria Ana Carolina Bueno, tem coisa que está passando ali no leite que não vai ser legal mais, já não é mais uma boa amamentação, compreendem? Então, a gente volta para a ditadura da amamentação, né? Diga, Paula. Eu só queria complementar isso que a Fernanda trouxe, achei muito legal. Parabéns, Fernanda, pela fala, foi tão bacana. Parabéns, Ana Carolina, né? Bom, eu só ia dizer o seguinte, do cordão umbilical, né, que é esse primeiro contato,
já escutei isso de muitos pediatras e colegas, enfim, desse cordão umbilical, que é esse primeiro contato tão íntimo, né, ali dentro do útero, passa-se ao seio, que é como se substituísse um tanto esse contato. Então, essa coisa da individuação é importante, né? E essa pergunta é fundamental, amamentar até quando e para quem, né? É uma pergunta muito importante. Essa individuação, ela só passa a acontecer também no momento em que já não é tão necessário, né, esse vínculo aí concreto. Então, fiquei pensando nisso, nessa pergunta, no para quem, né? É importante, é necessário ainda para essa criança, é necessário para essa mãe, e quando ela se prolonga muito, por que ainda é necessário, né? Enfim, eu acho que são perguntas para a gente fazer. Eu vou confessar a vocês que quando eu escuto na mídia as campanhas de amamentação, eu acho tudo certo. Eu acho que eles falam tudo certo, né? Que a informação é clara, né? É boa. Eu fico feliz de ouvir na rádio, né? Fico feliz, falo, nossa, que coisa boa, deve ser do SUS, né? Mas quando chega no meu consultório uma pessoa que fala o que me falou, né? Então, Ana Carolina Bueno, né? E todo mundo. Eu acho que o cuidado, né, Fernanda, é o cuidado da não pasteurização, né? Homogeneização da coisa. Mas, Fernanda, eu não sei, você fala que a solução, eu acho que o trabalho que você faz no SUS, muito bacanérrimo, né? Eu acho que é isso aí mesmo. Mas acho que nós todos, como cidadãos, né, precisávamos lutar por uma melhor educação. Porque quando você fala assim, de quem é a culpa de uma menina de 16 anos grávida? Sim, é da cultura como um todo. Mas aonde que a cultura falha nisso? Falha, em primeiro lugar, na educação. Né? Então, eu acho que se a gente está aí precisando fazer parte de algum movimento, não faz parte de um movimento, de grupo de ação, né? Não faz nada fora do convencional da vida, entra para um grupo de proteção à educação, né? Vai ajudar uma escola pública, sei lá, cria um lugar de discussão sobre isso, porque nós precisamos melhorar a educação. Porque a educação faz com que a sexualidade vivida no coito do adolescente, né, que pode começar assim que o adolescente já está maduro, né, nas suas gonas, seja uma sexualidade sem danos, sem sequelas, né? Adoro provocar uma coisa, gente, até porque o tempo está caminhando, né? Então, adoro. Primeiro, assim, eu queria dizer a vocês que a Tribo Mineira vai fazer vários eventos, tá? Abertos ao público, vocês podem participar. Que a gente tem esse grupo de estudos sobre o feminino, se alguém se interessar em participar, pode nos avisar, tá? Mas o importante aqui não é chegar a nenhuma conclusão, não, tá? Eu queria dizer a você que o importante aqui é a gente colocar as ideias. Então, quem mais quer falar? Eu vou até dilatar aqui o Zoom para a gente poder falar. Sandra, quer falar de novo? Quero. Mais uma coisinha. Eu não tenho conhecimento psicanalítico que vocês têm, até assim. Acho que eu caí meio de paraquedas aqui, né, Lili? Não, mas você foi convidada. É um tema que eu gosto muito, que eu trabalho muito. E assim, o que eu queria falar rapidinho é que assim, a gente precisa aprender a fazer a leitura das coisas. Assim. Embora eu não tenha esse conhecimento psicanalítico, mas o meu tempo, né, de pediatria me ensinou a ver o que está acontecendo, né? Então, essa questão do limite da amamentação, é claro que a gente tem que ajudar a mãe, a criança, nesse momento, e ver realmente o que está acontecendo. Está acontecendo uma erotização desse negócio, eu já vi acontecer várias vezes no meu consultório, e discutir isso com a mãe, nesse nível, às vezes. Falar para ela realmente o que você está sentindo, como que é isso. Né? Assim, muitas vezes, a própria mãe não está tendo muita consciência, a gente precisa conversar, né? Às vezes, a criança precisa não amar tanto. Às vezes tem criança que mama de hora em hora à noite, a mãe não aguenta, igual essa mãe que colocou aí agora mesmo. Eu falo para ela assim, não, você vai
ninar, às vezes a criança abraçar, naquela hora você não vai dar o peito. Às vezes começa isso no final de semana, que é mais fácil, que você pode dormir um pouquinho no outro dia, ou o seu marido te ajudar, assim, né? Assim, dividir com você essa tarefa, assim, tem que ter uma rede de apoio, como muita gente aí falou, é importantíssimo. No meu consultório, eu peço para o pai ir, peço ir para a avó é importantíssima nesse processo. A avó influencia demais, então, assim, a gente precisa disso. Então, assim, é preciso ajudar em todo esse processo. É discutir com ela que a amamentação não é só nutrição, é apoio, é carinho, é aconchego. Alguém falou em Winnicott, é o holding, tudo que é feito aí nesse processo, né? Assim, é importantíssimo. E tem uma questão que é social, aí já que você entrou um pouco nessa questão, que eu trabalhei muitos anos com prematuro, trabalho ainda numa maternidade pública. E assim, se a mãe não amamentar, o menino morre, porque ela não tem dinheiro para comprar leite. Tem uma questão social que é fundamental. Então, a gente precisa de lidar com todas essas questões. É complicado, mas a gente, enquanto profissional de saúde, precisa, né? Pois é, eu só fico pensando, sabe, o seguinte, essa mãe aí, né? O que nós temos função para fazer com ela? Ela é a sobrevivência do bebê. Eu não sei se vocês viram, hoje é quinta, foi essa semana, uma mulher que tinha 3 filhos, eu acho que foi em Contagem, não sei se vocês viram isso. Abandonou o neném na rua, eu vi. Ela falou, eu tive várias assim na maternidade, não sei se vocês lembram, uma que jogou o neném na Lagoa da Pampulha. As mães, assim, elas têm o blues pós-parto, têm uma depressão grave, às vezes até uma psicose. Pois é, mas também ela pode ter só falta de dinheiro mesmo, né? Ela pode ser miserável mesmo. Também. Pois é. São muitos casos que a gente tem que avaliar, de fato. Então, como o Leonardo falou, que pena que ele caiu, ou saiu, não sei, nós estamos falando de vários níveis, né? Tem o nível social, né? Tem o nível político e tem o nível psicanalítico, né? Que a gente está falando, que é junto com o nível médico, no sentido de que tem que amamentar, no sentido de que é bom que se amamente, mas a amamentação não é só ao peito, né? E o peito é símbolo. O peito é símbolo. Ou seja, se for possível amamentar, melhor, né? Agora, a erotização, Sandra, ela sempre está. O problema não é a erotização do Eros, Deus da vida, que faz com que qualquer mulher dê o peito para o filho. A erotização que nos preocupa é aquela que passou do tempo. Então, tem idade. Né? Há 3 anos, 2 talvez, 1,5 talvez, mas é caso a caso, como a Ana Carolina falou. Né? E aí não tem regra, nós temos que ter essa sensibilidade, nem para a ditadura, né? E nem para a supressão. Eu acho que é muito legal. Fala, Fernando. Eu já dilatei aqui até 8h30, se quiserem. Um segundo, não, é que eu queria falar que, tipo assim, que nem em caso em que o bebê tem intolerância à lactose, né, e o SUS é obrigado a dar o leite, a gente também devia lutar por políticas públicas nesse sentido. E se a mãe não está dando conta de amamentar de jeito nenhum, na minha opinião, o governo tem que dar esse leite para esse bebê, né? Não pode ser obrigado a amamentar. Claro, então, acho que a psicologia tem um importantíssimo papel político para fazer esse tipo de discussão aí com o governo, né? Mas, gente, o que eu tenho conclamado todo mundo, em todos os eventos, a gente tem feito muito evento, sabe? Né? Por causa da pandemia, isso aqui virou a nossa lida. Então, no último evento na SPRJ, no que a gente faz mensal, eu falei, gente, em todos os eventos, fazendo. E você participa de qual grupo? Você foi lá ajudar a maternidade leonina, né? Leonina, como é que chama? Leonina, o quê, Sandra? Aqui de Belo Horizonte? É. Maternidade Odete Valadares. Não, aquela leonina, que a Sandra, que a Sônia Lansky lutou por ela e o Calil desmanchou. Não, Sofia. Sim. Sei. Não é a Sofia Feldman, não. Bom, não, a Sofia, mas a minha fala é porque esse grupo aqui é um grupo progressista, sabe? A minha fala é no sentido assim, entrem
em grupos de luta, né? Vão defender as causas que vocês querem defender. Porque não adianta a gente ficar no consultório, na sala de aula, né? Só falando, quer dizer, adiantar até que adianta, né, Fernando? Porque depois de, assim, um né? Depois que a pessoa forma, ela ainda lembra da gente. Mas o mundo é grande demais, né? Tem muita coisa para fazer. E um dos males do século XXI já se apresentou, né? Se o dos 20 era a depressão, o do 21 parece que está sendo o vazio, né? Então, eu acho que conclamar as pessoas a participarem de atividades que lutem por causas é uma boa propedêutica. Paula, está querendo falar? A Paula ela... Desculpa, é porque eu estou no celular, tá difícil. Não, só ia dizer de uma coisa que eu lembrei que, né, nós conversamos sobre... Para uma mulher amamentar, ela precisa levar seu filho onde quer que ela vá, né? Então, ela precisa levar para o seu trabalho, ela precisa levar para suas aulas, ela precisa estar com ele. Levar para sua análise. Para sua análise, ela precisa ter um espaço que leve essa criança, né? E ela precisa ter uma licença maternidade que suporte, e que incentive, e que, enfim... Quando eu dava aula na PUC, Coração Eucarístico, eu dei só 30 anos de aula lá, né? Eu ficava impressionada, porque eu entrei com 3 projetos de criação de creche na PUC Coração Eucarístico. Nunca consegui fazer. Nenhuma colega me ajudou. Então, eu ficava assim, gente, então, se as mulheres não entram na luta das mulheres, né? No cinema e psicanálise nosso, numa sociedade que a gente pertenceu aí, grande arrependimento? Não, teve isso valia. No cinema e psicanálise, um aluno meu foi com seu bebê, a mulher e o bebê chorou. E um colega nosso saiu da sala, me chamou e falou assim, vou pôr o fulano para fora. Eu falei, por quê? Porque o bebê está chorando. Eu falei, Nui, está atrapalhando o filme. Eu falei, o filme tem legenda. Se você quiser, a gente faz um parquinho aqui agora e ficamos eu e você tomando conta do bebê. Você topa? Ele não topou, né? Então, assim, eu acho que todos os prédios tinham que ter um espaço de criança. Nós temos psicólogo, né, gente, para trabalhar em todos os CAPs do Brasil e do mundo. Todos os nomes que a Fernanda falou. Eu nunca fui da rede de saúde pública, então eu não sei os nomes, tá, Fernanda? Sersans, e CAPs, e UPAs, e tudo que for de saúde. Nós temos psicólogo... Em cada prédio deve ter pelo menos 2 psicólogos empregados, né? Aqui em Belo Horizonte. Então, nós temos gente que pode fazer muita coisa. Mas nós precisamos divulgar isso, nós precisamos entrar nas coisas, precisamos sair da nossa bolha, né? Eu acho que o Tiago quer falar. Ele sumiu. Ele tirou a imagem. Não, a imagem que sumiu aqui. Não quero falar, não. Eu não tenho experiência nenhuma com a amamentação, né? Deixo para vocês a discussão. Lili, só uma informação, se você me permite, sobre algumas questões aí da legislação. O Comitê de Aleitamento de Minas Gerais está na luta, junto até com, através da IBFAM, que é uma instituição também internacional de aleitamento, batalhando para, aqui no Brasil, para ampliar a lei, para realmente a licença maternidade ser de 180 dias, porque isso é na rede pública, mas na privada não, a maioria das empresas dá só 4 meses de licença, e ampliar a licença da paternidade também, para 20 dias. Então, isso já está em tramitação, está uma luta que eu acredito que a gente vai ganhar. Massa, bom demais saber isso. Zeilson. Então, povo, boa noite. Eu estou um pouco sumido, né? Estou retornando, retornando. O que eu estou achando muito legal assim da discussão é porque nós brasileiros, nossa sociedade, a gente não trabalha com saúde preventiva. Eu acho que o lance de discutir o afeto, discutir na verdade, o ventre, né? Porque a psicanálise faz esse jogo de ideia
de meio que pensar a coisa no seu cerne, né? E eu acho tão legal que a gente pensar bem, do cordão, tá? De que há esse sentimento, essa absorção da realidade através do contato com a mãe. Aí depois a gente vem para o seio. Por que eu estou falando isso assim? Porque acho que a gente, enquanto sociedade, a gente precisa falar de saúde preventiva. E esse tema, assim, eu gostei muito quando a Fernanda postou, eu cheguei e ajudei também a divulgar e tal, e eu falei, poxa, tomara que vá um monte de gente assim, porque através disso a gente trabalha na sala de espera, né, dos PSF, saúde preventiva, educação e saúde, a gente trabalha essa coisa assim que é tão difícil trabalhar com os pais, que é a questão do elogio do afeto. Isso Fernanda trouxe isso aí na faculdade bem mastigado para a gente. Eu fui professora da Fernanda e você foi aluna da Fernanda, então você é meu neto, né? Legal. Não tinha pensado sobre isso. É isso mesmo. Então, assim, só para concluir a minha fala, eu acho que é de extrema importância assim, a gente trazer esses temas assim, até inusitados. As pessoas não estão acostumadas de falar dessa profundidade assim, que é o ser humano, essa complexidade assim da coisa. Uma coisa assim, Fernanda, eu não sei como está andando esse grupo de estudo aí, eu tenho uma referência sobre aleitamento, enfim, essa questão toda, da mãe de leite. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Claro. Mãe de leite. Ué, tá achando que eu vivo em qual país, menino? Só porque eu não estou na Bahia, você vem esnobar? Que é isso? Então, a mãe de leite é uma coisa assim... Aliás, eu tenho 2 mães de leite, né? E, assim, tem um vínculo muito massa, assim, quando eu vejo... Porque a gente meio que reverencia o ventre, assim, reverencia o primeiro, porque minha mãe, para trabalhar na época, na plantação de eucalipto, enfim, me deixava com elas, com essas mães de leite. Então, eu mamava. Certo dia, eu estava no consultório e tal, a minha mãe de leite passou. Aí eu chamei ela com tanto a felicidade do mundo para mostrar o consultório para ela, assim. E ela me recebeu assim, meu filho, enfim. Sabe? Aquela dimensão que nunca afetiva e é uma participação ali na vida do outro. Eu acho que é uma coisa muito marcante. Eu acho que amamentar é um elo para a vida, assim. E que esse elo, assim, quando vem uma crise lá para a adolescência, Fernanda falou muito legal esse processo de individuação, e o Winnicott vai falar dessa mãe toda, enfim, não vou chegar a isso não. Ponto. É muito mais... como é que é? Vamos falar que é muito mais propício a gente juntar as peças dos quebra-cabeça, sabe? De uma mãe que teve esse processo aí, e a gente não vai culpar ninguém diante de tudo que vocês falaram aí, do que uma mãe que fez todo o processo, que trouxe essa criança, que estabeleceu toda essa corrente, né, para a vida. É muito mais fácil esse adolescente, sei lá, passar por essa crise do que um adolescente, aspas, muito, muito grande aqui, viu, gente? Que não teve esse afeto, não teve essa ligação, não teve esse apoio. Ponto, falei. Olha, eu achei fantástico o seu depoimento. Você trouxe um item que a gente não fala aqui quase nunca, né? Que é a mãe de leite. Vocês imaginam que criatura é essa? Claro que hoje a gente tem banco de leite, né? Tem doação de leite, mas a mãe de leite, gente, é uma coisa, né? Uma preciosidade que a gente não tem aqui mais, né? Aqui em Minas acho que não tem, Zé Wilson. Não sei. Mas por quê? Porque é uma mulher com essa capacidade de amar o filho alheio, né? E de amamentá-lo. E o Zé Wilson traz essa coisa linda e fica a marca psíquica dessa amamentação, né? Hoje, só uma observação que hoje proíbe-se, assim, proíbe-se mesmo isso, pela questão de alguma transmissão de doença através do leite, pela amamentação, né?
E, enfim, há esse ponto aí médico que se descobriu ao longo dos anos, enfim. Mas proíbe-se como, né, Paula? Porque a vida acontece independente da OMS. Exatamente. E olha a marca bacana no Zeilson, né? É muito legal. Muito legal. Bom, gente, infelizmente o tempo vai estourar, né? Então, antes que a gente caia e se machuque, quero agradecer a presença de todos, né? E já convidá-los para o dia 2 de setembro, que nós vamos fazer um cinema comentado. Nosso programa se chama Freud e Marx no Cinema, lá no Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Minas Gerais, o Simpro Minas. Vocês vão receber depois o cardzinho. E o nosso querido Tiago aqui vai comentar o filme O Corte. Ele e a Celina Areias, do sindicato. Os nossos programas sempre têm a marca que a gente convida para participação social. Então, nós vamos fazer no sindicato, que sempre vamos chamar para pensar o mundo, não só o mundo interno, né? Então, por favor, compareçam, vocês vão gostar. É um programa que eu dirigi lá por 17 anos, tinha outro nome, e agora nós vamos voltar com essa nova turma aqui, tá? Obrigada por tudo. Sigam a Tribo Mineira no Instagram. Isabela, encerra, porque eu sei que é coordenadora. Queria agradecer a presença de todos também, né? Ana Carolina Bueno, obrigada pela participação, apesar aí, né, da enfermidade. E doente Fernanda veio, muito também. Obrigada, Ana Carolina. Sim. Então, obrigada. Fernanda, foi genial sua fala. Só queria falar uma coisa para Fernanda. Os argentinos, eles falam Klein. Eles não falam Klein, eles não falam alemão. Eles leem o que está escrito. Então, você pode falar Klein também. Obrigada, Isabela. Obrigada a todo mundo. Tchau, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.